Olá, paz do Senhor Jesus, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Isaías Zorato, professor de teologia, eu sou produtor e teólogo e empreendedor, né? E nós estamos aqui em mais uma lição da nossa escola bíblica dominical dessa classe dos adultos, né? Então nós estamos estudando acerca das heresias, né? Que nos dias de hoje estão com uma nova roupagem, tá bom? Então nós estamos na lição de número 3. Os irmãos peguem a sua lição, a sua revista, ou então qualquer coisa os irmãos podem acompanhar a lição aqui no link da descrição, tá? Então, já de antemão, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe sua inscrição, ative as notificações para que você possa receber mais conteúdos de teologia aqui na internet, nesse canal, tá? Compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo da igreja e bora então para essa primeira aula, para essa nossa terceira aula, que tem pelo título A Encarnação do Verbo, que é a lição do dia 19 de janeiro de 2025. Nós iremos olhar para acerca da encarnação de Jesus e a heresia do docetismo, tá bom? Que negava esta encarnação de Jesus Cristo. Mas antes, nós vamos fazer uma oração, né? Uma breve oração, para que Deus nos ajude, nos dê graça e sabedoria, para que nós possamos ministrar esta aula da melhor forma possível, tá bom? Qualquer dúvida, comentário, insight que os irmãos tiverem, os irmãos podem deixar aqui na aba dos comentários, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, não teu Filho amado Jesus Cristo, apenas quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais da tua palavra. Que o Senhor possa falar poderosamente através dessa lição em nossos corações, em nossa vida, que nós possamos reconhecer, Senhor, que o teu Filho veio a esta terra em forma humana, em forma divina também, para nos perdoar os nossos pecados e nos garantir a salvação e a redenção. É que nós pedimos e agradecemos, não teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então, queridos, né, antes de iniciar essa aula, nós temos aqui os nossos produtos, né, os nossos cursos, livros. Também os irmãos podem estar dando uma olhada aqui no link da descrição. Né, se os irmãos quiserem um aprofundamento maior, né, aqui já tem inúmeras aulas, tá, e pregações aqui no canal. Então, os irmãos também acompanhem, tá, vão acompanhando aí, para que os irmãos possam ter um melhor aprendizado, né, acerca de Deus e do seu reino, tá bom? Então, texto áudio, né, é João capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá? Então, o verbo aqui, o logos, tá? O logos se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a verdade se fez carne. Cristo é a verdade encarnada, né? Cristo é a verdade em carne, né? João vai muito combater essa heresia docetista, tá? Tanto no seu evangelho quanto nas suas cartas, tá? Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, João aqui dá testemunho que ele viu a glória de Deus, ele vê a glória de Deus na face de Jesus Cristo, né? Como Paulo também diz lá para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, né? Que é o Deus que diz que das trevas resplandece essa luz, resplandeceu em vossos corações para a iluminação do conhecimento da face de Deus, da glória, né? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, tá? Está escrito em 2 Coríntios 4, 6. E vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ou seja, do único, de uma única espécie, um único tipo, né, do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. A vida do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, né? Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo menciona isso, que ele foi visto por mais de 500 pessoas, né? Por 500 pessoas, dos quais muitas ainda viviam no tempo do apóstolo Paulo, né? Depois apareceu para Tiago e os outros discípulos, né? Por isso a negação da sua historicidade não se sustenta, tá? Como muitos liberais e os docetas acreditam, não que Jesus não veio em forma carnal, não, né? Que a narrativa bíblica não se sustenta e tudo mais, ou seja, sempre tem uma negação e um ataque da inerrância e da infabilidade das Sagradas Escrituras, tá? Então sempre há essa negação por parte dos liberais, né, dos teólogos liberais, e também dos docetas que nós iremos olhar aqui nesta lição, tá bom? Então a leitura bíblica em classe se encontra na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículos 1 e 3, depois capítulo 4, versículos 1 e 3, depois 2 João, versículo 7, tá bom? Então 1 João 1 diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai
perdão, e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, o que nega isto, o que nega que Jesus Cristo não veio em forma carnal, não veio em forma humana, ele não tem comunhão com o Pai e nem com seu Filho Jesus Cristo, tá? Ele não tem isso, tá? Ele não tem isso. Aqui, ó, como a gente vai olhar em 1 João aqui, capítulo 4 depois, o João ratifica isto, tá? Amados, não criais em todo espírito. O espírito aqui está com letra minúscula. Mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, tá bom? Então, gente, ó, que nem eu disse lá na primeira aula, falsos mestres sempre vai ter, sempre vai existir, tá? Esse mundo aqui já é maligno, vai de mal a pior, então sempre vai ter heresias, sempre vai ter falsos mestres. Por que que tem heresias? Porque tem falsos ouvintes. É simples assim. Porque essas pessoas, elas querem ouvir esses falsos mestres. Essas pessoas não aceitam ouvir a sã doutrina, não aceitam ouvir o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então eles vão procurar para si mesmos falsos mestres, que vão falar aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Então, amados, não criar em todos os espíritos, mas provai se o Espírito Santo de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo. Então, ou seja, se todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, então todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, tá? Então, é simples assim, tá? É simples assim. Então, vê, olha assim no ambiente da igreja, talvez na sua igreja, ou então talvez no seu ciclo de amizades, tem alguém que nega que Jesus Cristo não veio em carne? Ah, Jesus Cristo não veio em forma corporal, não. Então, sim, se ele prega isso, se ele confessa que Jesus Cristo não veio em forma carnal, então esse não é de Deus. Ele não foi alcançado pelo Espírito de Deus. Ele foi alcançado pela graça de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvi que há de vir, e eis que já está no mundo, ou seja, está atuando porque existem falsos mestres, né? Existem falsos mestres que pregam um outro evangelho que não é o evangelho da graça de Deus. Agora, segundo João, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo. João aqui está sempre ratificando, ó, tem muitos falsos mestres, ficam alertas com esses falsos mestres, tá? Ficam alertas, eles vão vir negando a divindade, negando a humanidade de Cristo, eles vão vir negando isso. Por que não, né? Negar a divindade também de Cristo, né? Com algumas pessoas, por exemplo, os unicistas, né? Pregam isso, né? Que Jesus Cristo não veio, não possui não é Deus, né? Não possui uma natureza divina também. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, ou seja, aquele que está contrário a Cristo, né? Anti vem de isso, é contrário. Então, o anticristo é aquele que é contrário a Cristo, contrário às doutrinas de Cristo, contrário ao evangelho de Cristo, tá bom? Então vamos aqui para a nossa introdução, tá? Temos aqui uns comentários, né, que os irmãos podem estar lendo, acerca que fala acerca da teologia liberal. A gente vai olhar esse aqui mais no final também, um pouquinho acerca da teologia liberal, tá bom? Introdução. Vamos começar a apologética cristológica do presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus. Agora digamos assim, é o tema mesmo, né, da apologética, né? Uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena, tá bom? Então, por exemplo, se Jesus não tivesse uma forma humana, se Jesus não teve uma forma humana, então não faria sentido muitos textos da Bíblia. Por exemplo, não faria sentido a tentação de Jesus no deserto, foi muito importante, algo que depois o autor dos Hebreus vai mencionar na sua carta, né? Então, assim, tem muitas... Então, se a humanidade de Jesus não aconteceu, não foi real, não foi verdadeira, então muita da teologia do Novo Testamento vai por água abaixo. Tá? Muita teologia do Novo Testamento vai por água abaixo. Então, assim, sempre que uma pessoa tem problema com a humanidade plena de Jesus Cristo,
tem um problema com o fato que ele é 100% Deus e 100% homem, é claro que ele vai ter problema com a inerrância da palavra de Deus. É claro que ele vai ter problema com a infabilidade das escrituras. É claro que ele vai querer, não, ele vai... Isso aqui não é divinamente inspirado, isso aqui não é divinamente inspirado, isso aqui foi um acréscimo. Então, ou seja, ele vai ter sempre uma crítica que leva a uma apostasia, que leva a uma descrença, que leva a uma incredulidade, né? Que eles não acreditam que de Gênesis até Apocalipse é a palavra de Deus, né? Por isso que tem que ter muito cuidado quando uma pessoa diz que a Bíblia contém a palavra de Deus e a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Porque se eu falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, então alguns trechos ali não é a palavra de Deus. Mas de Gênesis até Apocalipse, de Apocalipse até Gênesis, é a palavra de Deus, tá bom? E nela nós vemos a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O fato de que ele é 100% Deus e 100% homem. Só que não 100% homem da natureza caída, né? Da natureza caída que foi pós a queda, mas da natureza humana pré-queda, ou seja, antes da queda, com a natureza humana que Adão e Eva tinham antes deles pecarem lá no Jardim do Éden, tá? Era essa a natureza. Então, se o primeiro Adão pecou, o segundo Adão, que é Cristo, ele não pecou, tá? Então é isso. É o primeiro Adão, Paulo explica muito bem isso lá em Romanos, o primeiro Adão pecou, o segundo Adão, ou seja, teve a natureza humana perfeita da mesma forma como, né, imaculada, da mesma forma como Adão teve antes da queda. Então, perdão, este não caiu em pecado, né? O autor dos Hebreus fala que ele em tudo foi tentado, mas todavia não pecou, né? Ficou sem pecado, tá bom? Então nós iremos estudar aqui a palavra-chave dessa lição é o docetismo, tá? Que nós iremos estudar aqui nessa lição agora no tópico 1.1. Eles que negam. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, porque, nossa, a garganta tá horrível. Eles que negam a corporeidade de Cristo. O que é o docetismo? Termo vem do grego dokeo, que significa ter aparência. Ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo humano e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade é simplesmente uma aparência, como uma fantasma. Então, ele só tinha, digamos, uma silhueta de humano, só que não tinha um corpo físico humano. Era isso que eles pregavam. Mas está na Bíblia, Isaías? É claro que não está na Bíblia. É claro que não está na Bíblia. Então, todo falso mestre ele vai negar as Sagradas Escrituras. Todo falso mestre, todo falso profeta vai negar as Sagradas Escrituras, porque isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia, tá? O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. É simples assim, gente. Todo falso mestre ele vai falar aquilo que é contrário a Deus no nome de Deus. Tá vendo? Tá pegando a ironia aqui do assunto? Nunca um falso profeta vai falar no seu próprio nome. Uma coisa que a gente já falou aqui nas lições passadas. Nunca o falso mestre vai falar no seu próprio nome. Ele sempre vai falar em nome de Deus. Não, ele vai pregar a maior heresia, a doutrina mais contrária ao reino de Deus, só que ele vai fazer isso em nome de Deus. Ele vai fazer isso em nome de Deus, para justificar a sua heresia, para justificar o seu pensamento. Sempre. Sempre no nome de Deus. Porque é claro que se ele falasse o seu próprio nome, as pessoas não iam dar muita bola. Mas eles se dizem cristãos, mas não são cristãos. Eles falam essas heresias, pregam essas heresias no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo falso profeta faz isso. Todo falso profeta vai vir de anjo de luz, mas na verdade é um enviado do diabo. É simples assim, é um enviado do diabo. Tá? Então, os seguidores dessa heresia ensinam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. Por isso, gente, é muito importante nós meditarmos nas Sagradas Escrituras. É muito importante a gente ler, estudar, passar tempo mesmo, investir tempo lendo as Sagradas Escrituras, porque para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, tá? Porque senão você vai escutar um sujeito que tem muita eloquência, vai ter muita persuasão, tem muito disso, tem muita retórica e tudo mais, e você vai ser cativado pelo discurso do sujeito. Só que mal você sabe que ele está pregando uma heresia ali. Está pregando um falso evangelho, que não é o evangelho da graça de Deus, tá bom? Então, muito importante você ler e estudar. Faça que nem os crentes de Bereia. Lá em Atos 17,
analisavam tudo, tudo. Eles conferiam nas Sagradas Escrituras os discursos que o apóstolo Paulo, gente, o apóstolo Paulo. Eles fizeram isso com o apóstolo Paulo, e a gente não vai fazer com os pregadores de hoje em dia, ainda mais com a internet hoje. Ainda mais com a internet. Antes que um monte de gente pode pregar o que quiser. Tá? Pode pregar o que quiser, pode falar a maior besteira que quiser, que depois, sei lá, vai pro TikTok, vai pro Instagram, vai para redes sociais, o negócio viraliza e tudo mais, e é isso. A gente não vai conferir nas Sagradas Escrituras, ver se está certo, ver se está de acordo ali com a palavra de Deus, ou então a gente vai simplesmente não, vamos aceitar isso aqui porque ele está falando em nome de Deus. Todo falso profeta fala em nome de Deus. Todo falso profeta fala em nome de Deus. Todo falso profeta vai falar em nome de Deus. Ele não vai falar no seu próprio nome, tá bom? Então fica aí essa dica, tá? O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem, né? O segundo Adão, como Paulo diz lá em Romanos, tá? Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, né? José e Maria, ou seja, são primos, né? São seus tios. Zacarias e Isabel são os seus tios. José e Maria, seus pais, né? Vizinhos e primos, pastores, Simeão e Ana, né? Amigos de José e Maria. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então, gente, Lucas retrata isso muito bem. Lucas, ele pesquisou a fundo mesmo. Lucas, ele pesquisou a fundo. Ele foi o único, digamos assim, o único, né? Quem estava seguindo Jesus era Mateus e João, né? Marcos vai ser discípulo de Pedro, e Lucas vai ser praticamente companheiro de viagem de Paulo, né? E Lucas pesquisou tudo. Ele pesquisou tudo, tá? Ele pesquisou tudo acerca de Cristo. Ele foi sair perguntando como um bom historiador que ele era. Saiu perguntando tudo. E ele fez questão de registrar esses relatos, tá? Tanto no capítulo, né, capítulo 1, capítulo 2, a gente vê, então, essa história da infância do nosso Senhor Jesus Cristo. Que mostra o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, que ele ia lá nas sinagogas e debatia lá com os mestres da lei, né? E debatia com os mestres da lei, né? E aí, com certeza, ele escutava as passagens que era acerca dele, né? Que era acerca dele, ou seja, da sua morte, da sua ressurreição, né? Da sua vinda e tudo mais. E com certeza escutava esses sermões, né? Lá na sinagoga. Ele ia juntamente com seus pais. E imagina, né, Imagina, né? Você escutar ali, se colocando na pele de Jesus Cristo por um momento, né? Imagina ele escutando lá Isaías 53, ele refletindo, nossa, isso é o que vai acontecer comigo. Isso é o que vai acontecer comigo. Então, vou suportar todo o cálice da ira de Deus, vou suportar todo o pecado da humanidade, né? Mas isso é necessário para que eles venham acessá-los e ser transformados, né? Para que eles possam arrepender dos seus pecados, para que eles possam ter os seus pecados totalmente perdoados. Tá vendo como que essa teologia da humanidade de Jesus é muito importante? Que ele foi moído pelas nossas transgressões, e se ele não veio em forma carnal, não tinha como ele ser moído pelas nossas iniquidades, não tinha como ele levar sobre si a maldição do pecado, toda a culpa, todo o cálice da ira santa que é para ser derramado sobre as nossas cabeças, mas foi derramado em Jesus. Foi todo derramado em Jesus. Toda a ira de Deus foi derramada sobre ele. Se Jesus Cristo não tivesse vindo de uma forma corpórea, isso não teria acontecido e todos nós estaríamos perdidos. Então é muito importante essa doutrina da encarnação de Cristo. É muito importante, tá bom? Então, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo, tá bom? Então, um dos principais docetas era Cerinto, tá? Que ele negava o nascimento virginal de Jesus Cristo, ele negava que Jesus nasceu e por causa disso, ele negava que Jesus Cristo veio em uma forma corpórea, tá bom? Ele foi contemporâneo do apóstolo Paulo em João em Éfeso, tá? Então foi por causa disso, foi muito provavelmente por causa de Cerinto, por causa das heresias, por causa da pregação de Cerinto, que João escreveu as suas cartas e o seu evangelho para combater, então, essa heresia docetista, tá bom? A heresia doceta, tá? Saturnino,
tá? O principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência, tá? Marcião é outro também, tá? Que outra heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele é apenas uma aparência ou de substância etérea, tá bom? E Marcião era aquele que acreditava no demiurgo, né? Que o Deus do Antigo Testamento era um Deus completamente diferente do Novo Testamento. Então, para ele, na lógica de Marcião, o Deus do Antigo Testamento é uma espécie de demiurgo, né? Um Deus malvado, um Deus, né, injusto, um Deus que gosta de guerra, de matança e tudo mais. E o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, um Deus de amor, um Deus de justiça e tudo mais. É claro que isso também não se sustenta, né? O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, tá bom? Então foi esses três hereges, tá bom? Que mais causou problema no período da igreja, né? No período da igreja, no período da igreja primitiva, tá? Cerito, Saturnino e Marcião, tá bom? No entanto, a Bíblia declara aqui de maneira direta que Jesus nasceu mencionando até mesmo um local que era em Belém, da Judéia, tá bom? Que teve também uma profecia que foi ministrada pelo profeta Miqueias, né? Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que em Belém trata que Jesus iria nascer, tá bom? Em Mateus 2, versículo 1 e Lucas, capítulo 2, versículo 11. E época no reinado de César Augusto, imperador romano. Então, ou seja, tem prova histórica, tem prova, e que nem Lucas disse, né, que apareceu com seus discípulos com muitas infalíveis provas, né, ele traz essa introdução em Atos, ou seja, a Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, né, em João 2:21, e também é claro que na sua morte lá na cruz, né, quando ele estava lá na cruz do Calvário, lá diz expressamente que Jesus teve sede, né, também João, no capítulo 4, lá da mulher samaritana, ele parou porque ele estava com sede também, ele queria beber água. Então como é que ele teria sede se ele não tivesse o corpo físico, sabe? Não faria sentido. Como é que Jesus iria ser visto como o mais vil dos seres humanos, né? Que nele não tinha beleza alguma, e nós não fazemos caso dele. Como é que as pessoas não iam fazer caso dele se não tinha um corpo físico, né? Desfigurado por causa das feridas, dos machucados que ele passou lá no período da sua crucificação, né? Indo para a marcha para a crucificação. Então, né? Então é assim. Negar a humanidade de Jesus Cristo é praticamente negar praticamente toda a Sagrada Escritura, sabe? Negar todo o Novo Testamento, sabe? Negar todo o Novo Testamento. Jesus Cristo não veio em carne, é negar todo o Novo Testamento, tá? Então nós temos aqui a nossa primeira sinopse, tá? Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Né? Paulo diz isso, né? Que Jesus, tendo forma de Deus, não teve como usurpação ser como um Deus, né? Mas esvaziou-se de si mesmo, né? Kenosis. Esvaziou-se si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, né? Vindo a tomar forma de servo, ou seja, forma de servo, uma forma como a nossa, né? Forma humana, tá bom? Tópico 2.1. Tópico 2 é a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Ponto 1. O que era desde o princípio. João capítulo 1, versículo 1, tá? Relembrando aqui o Gênesis, tá bom? Relembrando aqui o Gênesis que nós iremos olhar aqui agora também. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, o que são evangelhos sinóticos? Evangelhos parecidos, tá? Evangelhos parecidos. Apresenta Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino, tá bom? Então, você vê, nós temos três dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que reforça os seus aspectos humanos. E João reforça o aspecto divino. Por isso que no evangelho de João, Jesus é retratado como um filho de Deus, tá bom? Um filho de Deus. Os três evangelhos expõem exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Podemos dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus, tá? É como se Jesus fosse explicado, tá? Como aí você olha no evangelho de João.
A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome, tá? No princípio era o verbo, tá? No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação, tá bom? Então é um verbo eterno, tá? Em Gênesis 1:1. Ele estava juntamente com Deus Pai, tá? Cristo estava, o Filho estava juntamente com Deus Pai e o Espírito também estava com Deus Pai, né? E a primeira menção da Trindade eterna nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que é claro que no primeiro versículo da Bíblia nós podemos já analisar a Trindade, né? Porque Deus ali, né, no original, no hebraico original, é Elohim. Elohim traz essa ideia de pluralidade, tá bom? Elohim traz a ideia de pluralidade acerca de Deus, tá? Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes, que é o verbo que não somente fez carne, para não deixar dúvida nenhuma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas, tá bom? Então, de novo, gente, para negar a superioridade de Jesus, você tem que negar o testemunho das Sagradas Escrituras. Então, você, consequentemente, vai dizer que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia não é infalível. Então, por que surgem toda sorte de heresias? Porque as pessoas, primeiramente, elas não creem que a Bíblia é inerrante. Elas não creem que a Bíblia é infalível. E daí surge todo tipo de heresia. Daí surge todo tipo de mazela espiritual, de doutrina, todo vem de doutrina, toda doutrina que não condiz com a vontade de Deus, é disso que surge, tá? É disso que surge da negação das Sagradas Escrituras. Só que João aqui faz questão de dizer o seguinte: ele habitou entre nós, ou seja, ele se fez um como nós, ele viveu juntamente com nós, ele habitou, ou seja, ele esteve juntamente conosco, Então, isso é um detalhe muito importante que João não fez questão de deixar em branco isso aqui. Assim como Paulo também lá em 1 Coríntios capítulo 15, que ele foi visto por muitos irmãos, né? Foi visto por muitos irmãos e ele mesmo, Paulo mesmo, dá testemunho que ele viu Jesus Cristo, né? Que ele viu Jesus Cristo em forma de carne, né? Já glorificado, né? Só que ele viu, tá? Mas quem dá mais enfoque aqui é o apóstolo João, né? Tanto no seu Evangelho, quanto também nas suas cartas, e por que não também, né, lá no livro da Revelação, né, onde que ele relata como que ele viu Jesus Cristo lá na ilha de Patmos, né, durante seu exílio lá, tá? 2. A reafirmação apostólica, tá? O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu Evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Isto pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos. É claro, você não vai ver com o seu ouvido, né? Né? Até parece uma redundância, só que não é à toa que ele diz isso, tá? Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus vem em carne ao mundo e que pode ser tocado pelos que com ele conviveram, tá? Como ele mesmo afirma, e nós lemos aqui na leitura de Bíblia em classe, que as nossas mãos tocaram na palavra da vida, ou seja, nós vimos com os nossos olhos, nós estivemos com ele, nós almoçamos com ele, nós vivemos com ele, nós andamos com ele, e nossas mãos tocaram na palavra da vida. O João mesmo era aquele que inclinava a sua cabeça no peito de Jesus Cristo, ele era considerado como o discípulo amado, tá? Então, ele tá trazendo aqui um relato da sua própria convivência, um fato que aconteceu na sua própria vida, não foi algo da cabeça do apóstolo João, não, ele é algo que ele presenciou. Ele esteve lá juntamente com eles, ele esteve juntamente com os outros discípulos, com os apóstolos, e esteve com o Senhor, e esteve lá em comunhão com o seu Senhor, tá? E ele tocou no corpo de Jesus Cristo, tá? Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona dos acontecimentos passados, tá? Então, se você for olhar lá no credo dos apóstolos, tem lá, tá? Na declaração de fé das Assembleias de Deus, tem lá o credo dos apóstolos, e lá menciona o nome de Pôncio Pilatos, ou seja, ele sofreu sob Pôncio Pilatos, tá? Isso é mencionado no credo dos apóstolos, ou seja, o credo dos apóstolos também testifica de que ele foi crucificado. E se ele foi crucificado, então ele teve uma forma humana. É simples assim, é só pegar aqui as analogias, tá bom?
Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história, tá? Como está escrito tá em Romanos, capítulo 1, versículo 3, que ele morreu de acordo com as escrituras, tá? Ele padeceu de acordo com as escrituras, tá? 3. Uma crença herética. 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3, tá? Que nós lemos também. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, um doceta, tá bom? Então, João e o Cerinto, que era o problemático que estava dando dor de cabeça para a igreja, eles viviam na mesma cidade, tá bom? Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas, o livro de Apocalipse, foram produzidos na última década do primeiro século, tá bom? Então, João foi o último dos apóstolos a ser morto, tá? Ele morreu por causa natural, tá? Ele não foi martirizado, não, tá? Ele morreu, assim, de velhice mesmo. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece e de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus Cristo que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se ele não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança da salvação. Paulo deixa isso muito claro lá em 1 Coríntios capítulo 15, tá? Paulo deixa isso aqui muito claro lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, é isso, gente, tá? É isso. Se Jesus não faria sentido o texto de Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, se Jesus Cristo não teve uma forma corpórea, se Jesus Cristo não teve uma forma humana, não teria nenhum sentido. Então, é que nem aqui, ó, isso aqui explica muito bem. Se Jesus não teve corpo físico real, ou seja, um corpo material físico, ele também não morreu, tá? Então, assim, ele morreu. Se Jesus Cristo não morreu, ele também não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Paulo mencionou isso muito bem. E se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vocês estão indo nos seus pecados e aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. É simples assim. Por quê? Porque havia dentro da igreja de Corinto um grupo que negava a ressurreição. Só que aqui os docetas, por parte de Cerinto, eles foram mais além. Não. Jesus Cristo não ressuscitou. Ele não veio em forma corpórea. Ele não veio em carne. Tá? Não é questão que Jesus Cristo não ressuscitou. Tá, Jesus Cristo não ressuscitou. Jesus Cristo não ressuscitou porque ele não veio em forma corpórea. Ele não veio em forma humana. Então, ou seja, a heresia que é muito pior. É uma gravidade bem pior do que a heresia que o apóstolo Paulo estava combatendo lá em Corinto, tá bom? Por essa razão, o apóstolo foi contundente contra os docetas, tá? E tinha que ser mesmo, tá? E tinha que ser mesmo, porque, de novo, gente, fazer apologética é o seguinte: o apóstolo João não teria escrito isso aqui, a sua carta, se não tivesse os docetas, tá bom? Apologética nunca é um ataque. Apologética é sempre uma defesa, tá? É uma defesa em prol do evangelho, tá bom? Foi dos docetas que estavam atacando o evangelho. E o apóstolo João foi levantado por Deus, então, para defender a verdadeira doutrina bíblica, tá bom? A verdadeira doutrina das Sagradas Escrituras, tá? Então, criamos 3 nomes aqui: Cerinto, Saturnino e Marcião. Esses foram os principais teólogos, né? Os principais teólogos, assim, que ensinavam essa heresia, tá? Do docetismo, do gnosticismo e tudo mais, né? Que foi muito preocupante para a igreja do período da igreja primitiva e, querendo ou não, nos dias de hoje também tem, né? Porque as pessoas negam, então, negam a inerrância da Sagrada Escritura, né? Hoje as pessoas muitas pessoas negam a inerrância das Sagradas Escrituras, o que pode levar a isso, né? Que Jesus Cristo não veio numa forma corpórea, tá bom? Então, sinopse 2. Os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo de que o evangelho de João revela seu aspecto divino, tá bom? 3. Como essas heresias se revelam hoje, tá bom? Como? Né? Isso a gente olhou lá no passado, né? Como que isso foi um problema lá no passado, mas como que essa heresia, docetismo e gnosticismo se revela no dia de hoje? Como? 1. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons, ou seja, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, tá bom? A Igreja da Unificação ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo, tá bom? Ou seja, isso aqui é muito importante, porque não foi gerado, tá? Esse aqui é acerca
do arianismo, que Jesus Cristo não foi gerado, né, foi concebido pelo Espírito Santo, mas que foi, né, criado como se fosse uma criatura comum, né, como se fosse uma criatura comum, como se fosse um ser humano qualquer, né, como se fosse qualquer outra criatura. Jesus Cristo foi criado como qualquer outra criatura, não foi gerado pelo Espírito Santo. Por que que isso é importante? Porque se Jesus não fosse gerado pelo Espírito Santo, então Jesus teria um nascimento como qualquer outro ser humano teria. E como um ser humano já possui uma natureza que é totalmente inclinada para o pecado, então não faria diferença nenhuma Jesus Cristo ter vindo a essa terra, porque ele só seria um ser humano qualquer como qualquer outro. Então, se Jesus Cristo não tivesse uma forma divinal, ele não poderia também padecer sobre os nossos pecados, né? Ele poderia ter feito os milagres que ele fez, ele não poderia fazer os milagres que ele fez, conhecer e ser conhecedor de tudo, né? Só que ele foi gerado pelo Espírito Santo, então, ou seja, ele foi concebido gerado pelo Espírito Santo, né, no nascimento virginal de Maria, né? Então, gente, negar essas coisas é negar muita coisa das Sagradas Escrituras, é negar boa parte da teologia do dia de hoje, tá bom? Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. Então, ou seja, nos mormons, a Igreja da Unificação, né, ou seja, dos unicistas e, aqueles, né, por exemplo, Testemunho de Jeová também, que segue a doutrina diária, né, que nega a Trindade, que negam que Jesus Cristo foi gerado, né, eles consideram apenas que Jesus Cristo foi um profeta, né, foi um profeta, que não é o Filho de Deus. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas foi como um homem, é um homem qualquer, né, eles acreditam, infelizmente, eles acreditam nisso, tá? É um ensino moderno de Cerinto e seus seguidores, tá bom? A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, como está escrito lá em Isaías 7,14, e o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, né, como está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, depois o 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,35, tá bom? Então, no dia de hoje, nós temos os mormons, nós temos os unicistas, né? Como, por exemplo, o grupo da Voz da Verdade. É unicista, tá, gente? É unicista, tá bom? O grupo da Voz da Verdade. Ah, mas as músicas são bíblicas. Sim, algumas músicas são bíblicas, algumas músicas estão de acordo com o Evangelho. Não é errado cantar, mas fique sabendo que o grupo Voz da Verdade é unicista, tá bom? O grupo Voz da Verdade é unicista. Testemunho de Jeová também são unicistas, tá? Eles não acreditam na Trindade, eles não acreditam na Trindade, tá? Na unidade trinitária. Eles só acreditam que somente Deus é Deus, tá? Eles não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa, a força ativa de Deus. E eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então, assim, nos dias de hoje a gente tem essas heresias, tá bom? A gente tem essas heresias. Quanto à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, Basílides, tá certo a pronúncia aqui. Basílides negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho tomou por Jesus. Assim, olha o absurdo aqui. Olha, gente, mas tem que fazer uma perturbação muito grande, mas muito grande mesmo, para falar um negócio desse. E pior ainda é que as pessoas acreditam, tá? É que as pessoas acreditam. Esse que é o pior. Isso que é o pior, tá? Isso que é o pior. Ou sabe o Simão Sirineu? A história de Simão Sirineu que ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz? Então, na cabeça do Basílides aqui, quem foi crucificado foi Simão Sirineu e não foi Jesus Cristo. Eles enganaram, né? Né? Simão Sirineu foi transfigurado e ele foi crucificado ao invés de Jesus Cristo. Isso é na cabeça dele, tá? Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de seu irmão, a crucificação de Simão, seu suposto sósia, tá bom? Então, assim, na cabeça do nosso amigo aqui. O Alcorão, tá? O livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo passou de uma simulação, tá? Tá lá escrito no Alcorão, né? 4.157, tá? No versículo lá.
As notas explicativas de rodapé das edições contemporâneas afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz, da mesma forma como Basílides aqui pregava, tá? Isso se parece com a ideia de Basílides, tá? Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, tá bom? Então, o Alcorão também nega a morte e a ressurreição de Cristo, dizendo que foi um sósia que morreu no lugar de Jesus Cristo, tá? E não foi ele mesmo. É claro que se isso acontecer, então todo mundo tá perdido. Todo mundo tá perdido. Então não existe ninguém lá no céu, tá? Então não existe ninguém lá no céu. Se encontrar com Cristo, se encontrar com Deus não é real, tá? Então, se isso aqui for verdade, o que não é, né? Mas na cabeça dessas pessoas é verdade, né? Na cabeça dos muçulmanos, na cabeça do nosso amigo Basílides, isso era verdade, né? Que Jesus Cristo não foi morto, né? Não morreu, logo se ele morreu, ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, então todo mundo está debaixo da ira de Deus. Então todo mundo vai para o inferno depois, tá bom? Então é isso. 3. Confirmação histórica. E nós iremos concluir, tá bom? Mas assim, né, não é para ser uma aula tão grande mesmo, não. É só para trazer um adendo mesmo. E também trazer essa ideia da humanidade de Jesus Cristo, tá bom? E também abordamos aqui, né? O que se Jesus Cristo não ressuscitou, não morreu, então ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, então todo mundo está debaixo da ira de Deus, tá bom? Então, resumindo, é isso. O contraponto é esse, tá? O argumento apologético contra o docetismo é esse, tá bom? Ah, Jesus Cristo não veio em forma corpórea. Tá, muito bem. Se Jesus Cristo não veio em forma corpórea, então ele não morreu. Se ele não morreu, então ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, então todo mundo está debaixo da ira de Deus, tá? Então ninguém foi perdoado. Teve seus pecados perdoados. Então, isso inclui você também, tá? Então você pode aplicar isso para caso você for escutar uma heresia doceta ou gnóstica, você pode usar esses argumentos, tá bom? Tudo aqui na revista aqui você pode usar para rebater essas heresias, tá bom? 3. A conformação histórica, né? Algo que os liberais negam. Eles negam a história, praticamente. Eles negam. Os liberais, os mormons, eles negam a história. Eles negam, tá? A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável, tá? É fato incontestável. Tem até o Bart Ehrman. O Bart Ehrman que ele é ateu. Ele, não, Jesus Cristo veio, tá? Jesus Cristo veio, tá? Historiadores não cristãos, judeus e romanos, aqui ó, historiadores não cristãos, ou seja, ateus, como o Bart Ehrman, acho que o Bart Ehrman é agnóstico, se eu não me engano. Historiadores judeus, como Flávio Josefo, e o historiador romano Tácito, que nós iremos ver aqui, atestam a morte de Jesus. Flávio Josefo, historiador judeu, diz: acusaram-no perante Pilatos, ou seja, que nem o relato bíblico, acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificaram, ou seja, Pilatos ordenou que Jesus Cristo fosse crucificado. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte, tá bom? Não o abandonaram depois da morte. Ou seja, eles não abandonaram Jesus Cristo mesmo depois da morte deste, tá bom? Eles continuaram seguindo a Cristo. Apesar, eles estavam tudo trancafiados lá, mas eles continuaram seguindo Cristo, tá? O historiador romano Tácito, né, ele que nasceu em 55 e depois morreu em 117 a.C., escreveu: aquele que levava o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos, que nem a narrativa bíblica, tá bom? Que nem a narrativa bíblica. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, tá? Em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, nós temos um historiador, gente, que é um narrativo bíblico, que é o narrador bíblico, que é Lucas. Lucas era médico. Sim, Lucas era médico, mas ele também era historiador, tá bom? A sinopse 3 aqui, com a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável, tá bom? Então, gente, auxílio teológico aqui é o livro do Roger Orson, Contra a Teologia Liberal. Eu recomendo que vocês comprem, tá? Uma defesa bíblica cristã tradicional, muito bom, muito bom. Se você quiser rebater, se você quiser conhecer acerca da teologia liberal. Isaías, o que é a teologia liberal? A teologia liberal nega muitas coisas. Eles negam a historicidade de Jesus, eles negam a infabilidade da Bíblia, eles negam a inerrância das Sagradas Escrituras. Então,
Daí, se você negar esses 3 pontos, aí surge todo tipo de heresia, né? Aí você começa a negar a Trindade, aí você começa a negar a criação, aí você começa a negar é, a historicidade de Jesus, aí você começa a negar os milagres, aí você começa a negar a salvação, aí você começa a negar a justificação, aí você começa a negar um monte de coisa, um monte de coisa. Aí para no final claro, né, acabar se desviando disso, tá bom? Então os liberais eles sempre vão negar algum ponto, tá? Por quê? Porque eles não acreditam na inerrância das Sagradas Escrituras, tá bom? E eles até mesmo vão pregar que a Bíblia precisa ser atualizada. Nós vimos aqui e nós sabemos, muito provavelmente conhecemos um sujeito aqui no Brasil que prega isso, né? Que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia precisa ser transformada, atualizada para que seja livre de preconceitos, para que as pessoas então possam aceitar um outro evangelho que não é o evangelho da graça de Deus, tá bom? Então vamos para a nossa conclusão. Tá? É muito interessante. Compram, eu recomendo que vocês comprem, que vocês leiam, tá? Esse livro do Roger Olson, muito bom, tem nessa PAD, tá? Contra a teologia liberal, tá? Conclusão. As expressões, o verbo se fez carne, ou seja, o logo se fez carne, e Jesus Cristo veio em carne, significa uma resposta aos docetas, tá bom? Então, é muito importante, gente. A gente tem que, quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que entender isso. Por que escreveram isso? Por que escreveram dessa forma? Por que João escreve que que ele escreve o seguinte, que os nossos olhos vimos, o que vimos com os nossos olhos, e que as nossas mãos tocaram da palavra da vida? Porque tinha no período da igreja primitiva, os docetas que negavam que Jesus Cristo não veio de uma forma corpórea e que ele não tinha um corpo físico humano. Então, por isso que João dá testemunho disso, tá bom? Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Eu vou revestir do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha que ser vencido por um ser humano, ou seja, o segundo Adão, e veio a saber Jesus Cristo. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, venceu o pecado como homem, tá? Fez-se homem sujeito ao pecado, ou seja, habitando no mundo cheio de pecado, né? Estava realmente sujeito ao pecado, então, ao seu redor só tinha muito pecado, mas embora nunca houvesse pecado, ou seja, um ser humano antes da queda, né, como disse aqui, como disse, era a natureza humana antes da queda, ele venceu o pecado como homem, tá bom? E nele nós também podemos vencer, tá? Nós podemos vencer as tentações, nós podemos vencer as nossas dúvidas, as nossas incredulidades, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, tá bom? Então, gente, eu creio que ficou bem explicado, tá? Foi realmente uma aula de escola dominical, né? 50 minutos de aula mesmo. 50 minutos até foi bem cedo, né? 48 minutos de aulas aqui. Mas eu espero que possa ter ficado entendido, tá? Pode ter ficado bem explicadinho. Qualquer dúvida, de novo, qualquer dúvida que os irmãos tiverem, os irmãos podem estar colocando aqui na aba dos comentários, tá? Nós estamos, então nos segue nas minhas redes sociais, tá? Nós estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Threads e também no Spotify, tá bom? Então a gente tá procurando postar mais vídeos aqui, mais conteúdo, tá? Agora a gente tá fazendo sermões, tá? De 30 minutos, sermões de 30 minutos, tá? Para que os irmãos possam ter um crescimento cada vez maior no Evangelho, tá bom? Então a gente vai ter sermões aqui. Lá no Spotify a gente também tá pregando, só que é baseado em temas, né? Baseado em episódios sobre um determinado tema. Nós estamos abordando acerca do contentamento cristão, então vale muito a pena você tá lá, dá uma força para nós também lá no Spotify. E como eu disse, gente, compartilhe com seus amigos, tá? Compartilhe para o grupo da sua igreja, vai me ajudar demais, tá? Continuar pregando o evangelho aqui, continuar ensinando o evangelho, para que as nossas vidas possam ser edificadas pelo poder da palavra de Deus e para que você seja edificado e que o nosso Senhor possa continuar sendo glorificado na sua vida, tá bom? Se você quiser ajudar, contribuir no meu ministério, nós temos aqui os nossos cursos, nós temos aqui os nossos livros, tá? Que você pode também estar adquirindo, tá? É bem baratinho, tá, gente? É bem baratinho mesmo, um preço bem singelo, tá? Mas querendo vai me ajudar demais, tá bom? E também vai ajudar os irmãos, porque é um material rico aí de teologia que realmente vai ajudar e contribuir demais na fé dos amados irmãos, tá bom? Então, gente, vamos encerrar por aqui,
tá? A gente vai nos ver na próxima aula, tá? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E vamos encerrar fazendo uma oração, então, e agradecendo. E nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, não teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, por ter aprendido mais um pouquinho da tua palavra. Senhor, ajuda-nos a reconhecer e valorizar a forma humana do teu Filho amado Jesus Cristo, que veio neste mundo para padecer por nós naquela cruz. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, todas as nossas dúvidas. E esse Filho morreu e o Senhor mesmo ressuscitou no terceiro dia, e hoje nós podemos desfrutar de uma vida eterna, de uma vida rica em abundância. Ajuda-nos a sermos gratos e ajuda-nos a valorizar o teu Evangelho para a glória do santo nome. Assim eu peço e te agradeço. No nome do Filho amado de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Paz, Senhor Jesus, queridos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Amém? Fiquem com Deus.